Olá, meu nome é Karina Sérgio Gomes, eu sou jornalista e pesquisadora de artes visuais. Em ocasião da exposição Bora Lá, que acontece no segundo semestre de 2023 no Ateliê 397, fizemos uma série de entrevistas com agentes do sistema de arte que tiveram experiência ou moram em outros países. A entrevista que você vai assistir é com a artista, professora, pesquisadora Fernanda Kieko, que fala sobre a sua experiência na Noruega. E aí a primeira coisa que eu vou pedir é para você se apresentar brevemente seu nome, o que você tem feito e, enfim, da onde que você vai dar as suas visões, assim, né, de que países, né, que a gente vai conversar. Eu sou Fernanda Quieco, sou artista plástica, também professora e coordenadora de projetos artísticos, né? Sou várias coisas. Hoje eu acabei de me mudar para o Brasil, estava morando até um mês atrás, eu estava morando na Noruega, onde eu morei. Bom, 7 anos, mas eu vivi, de fato, eu tive uma experiência em muitos países, vivendo em vários países como artista plástica. E então eu acho que eu tenho algumas informações para trocar, sim. Super. Bom, Fernanda, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é na Noruega ou na Inglaterra, onde você morou também, né? Em geral, como é que funciona, as pessoas trabalham, né? Os pesquisadores, curadores, artistas. Aqui no Brasil, geralmente, tirando uma minoria que trabalha em instituição pública ou em algumas particulares, privadas, trabalham como freelancer, prestando serviço, né? Na Inglaterra, os artistas são mais freelancers, né? Mais por demanda, né? Mas na Inglaterra, na Noruega, como é que era esse sistema, assim, para os agentes que trabalham com arte, assim? São bem diferentes, tá? São dois sistemas bem distintos, porém com pontos positivos e negativos, né? Como todos. Bom, vou começar pela Inglaterra, mas porque eu estou bem desatualizada, né? Porque faz muitos anos que eu não moro lá. Uhum. Então pode ser que muita coisa mudou. Desde que eu saí de lá, teve uma crise, né? Uma grande crise financeira. Então, eu acho que a partir de lá, muita coisa deve ter mudado. Pode ser que muita coisa deve ter se recuperado agora, mas na época que eu estava lá, porque o que acontece? A Inglaterra, ela tem uma tradição na arte contemporânea que vem dos YBAs, né, os Young British Artists, que foi esse grupo que surgiu como resultado de um grande movimento publicitário, né? Na verdade, foi assim onde os artistas começaram de fato a valer milhões. O que era interessante na Inglaterra era o seguinte: eu fiz meu mestrado lá, né? Fiz meu mestrado no Goldsmiths College e lá Nesses anos 2000, né, que você está falando, né? foi nos anos 2000, Uhum. exato. Então, assim, foi quando a gente, no mestrado mesmo, é muito diferente do mestrado no Brasil, que o mestrado lá é completamente voltado para a produção própria, né? Não é como no Brasil que você tem uma dissertação para escrever, né? Assim, busca milhares de referências, né? Ainda tem aquela tradição ultra acadêmica. Lá na Inglaterra já não, era assim, você tem que desenvolver a tua poética, você tem que desenvolver o teu discurso, você tem que desenvolver a sua postura de artista profissional no mundo. Ou seja, você não é um amador, você é um cara que você vai fazer obra e você vai vender a tua obra, porque você precisa de dinheiro para você viver e continuar produzindo. Só que você fala de um ambiente que é na Inglaterra, onde naquela época, eu não sei hoje, né? Mas Uhum. naquela época tava assim, surgindo galerias em tudo quanto é canto. Era uma galeria aqui, outra galeria ali, umas microgalerias, né? Então, assim, você
você saía da faculdade, do mestrado, você já começa a vender obra em alguma galeria. Você sai do mestrado preparado para viver como um artista. Então, além disso, né, você também sai preparado para escrever editais, né? Então, assim, você começa a escrever editais, porque o Reino Unido tinha, na época, né, Uhum. verbas do Ministério da Cultura deles, né, do Arts Council, do British Council. Então, eu lembro na época, assim, a gente tinha, você participava de reuniões que o British Council, o Arts Council of England e mais outras entidades, assim, eles, eles não eram só os editais que eram publicados, Uhum. sabe? Eles pegavam e falavam assim, olha, pessoal, tal dia vai ter uma reunião no British Council, tal hora. Quem quiser vir, venha, porque a gente vai dar dicas para os Olha, projetos para você escrever. É muito objetivo, não é aquela coisa assim de você, eu vou vomitar a minha poética e vai todo mundo amar, vai ficar, você não, é escrever budget, sabe? É escrever introdução, corpo, sabe, justificativa, público-alvo, né? Então, ou seja, você na Inglaterra, né, você vivia dentro desse ambiente, né, onde você ia fazendo, ou você vendia uma obra aqui, vendia outra obra ali, e vivia pleiteando essas bolsas, né, do British Council, do Arts Council e tal. e Então, você fez tal. isso logo que você se formou, assim, você, pô, é o momento. Sim, nossa, né? Foi assim, pá, né? Você já logo, você já entrei em galeria logo que eu terminei o mestrado, sabe? Aí já comecei a mandar projeto. E aí eu comecei uma batelada assim, de bolsas, que eu comecei a ganhar várias bolsas para fazer projetos em vários lugares, fazer residências, né? Aí eu voltei para o Brasil, porque assim, quando eu fiz meu mestrado no Goldsmiths com bolsa do governo brasileiro, né? Como assim, né? Foi uma bolsa maravilhosa da CAPES, que a CAPES tinha, que se chamava Partes, e não existe mais, acho que eu fui a última que Uhum, ganhei essa bolsa. Acho que logo depois eles eliminaram. uhum, Então, assim, a minha vida sempre foi com bolsa, uhum, bolsas, projetos. Então, assim, eu sempre. Então, o que eu fiz? Aí eu fiz esse mestrado lá, terminei, e voltei para o Brasil, que eu era obrigada a voltar para o Brasil, porque eu tinha ganhado essa bolsa da CAPES mesmo, né? Então, uhum, eu voltei para o Brasil, fiquei no Brasil um tempo, mas aí eu comecei a mandar os applications, né, que eles falam, uhum, para vários lugares. Então, aí eu fui para a Irlanda, que uhum, foi também onde eu fiquei um ano, e também é muito parecido com o sistema da Inglaterra, só que eu fui lá para fazer uma residência no Irish Museum of Modern Art. E enquanto eu estava lá nesse museu, que eu estava ganhando uma bolsa, eu mandei para um edital do Arts Council of Ireland para fazer para uma outra bolsa, para fazer uma outra residência. Então, acabei ficando um ano lá e com bolsa. E nesse meio tempo, eu estava vendendo obras, né, pela Galeria Leme, em São Paulo e tal. Bom, os que, assim, os blocos maiores, né, foram esses, né? A Inglaterra, a Irlanda, que foi um pouco menor, porque a Inglaterra foram 4 anos, a Irlanda foi um ano. E aí depois eu parti para a Noruega, que daí a Noruega, você já ouviu com a Carla Zaccanini, né? O sistema escandinavo não vai ser muito diferente do que você já conhece, mas a Noruega é ainda mais. Se é possível algo ser mais, né? Só que, né, tudo tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, né? imagino que o Não sei. negativo seja o frio, né? Não, Não? não.
Não, não é não. Infelizmente não. Mas na Noruega, então, o que que acontece? Você tem porque assim, o governo ele tem uma verba que eles guardam para investir na cultura. Então, o que que acontece? Essa verba, ela vem de diversos lugares. Galerias de arte que vendem obra que praticamente não existe. Tipo, não existe mercado na Noruega. Deve ter tipo umas 3 galerias, no máximo, que vendem da arte contemporânea, vamos falar, a gente está falando de arte contemporânea, né? Não estou falando de artesanato Uhum. e outras coisas. Elas não sobrevivem. Por quê? Porque não existe mercado, não existe, as pessoas não compram arte na Noruega, Não tá? compram. Não. Os artistas, eles vão para a universidade, então assim, eles fazem bacharelado, fazem mestrado Uhum. lá. Quando eles estão terminando esse mestrado, eles mandam, aí eles assim, eles recebem um benefício do governo para meio que aguentar o primeiro ano sem entrar na universidade, porque a universidade é gratuita. Você sai da universidade, o governo te dá, eu acho que seria 10.000 coroas, uns 1.000 euros, assim, para meio que te dar um upzinho, Sim. assim, Uhum. para você, para ver se você vai continuar, né? Só para eu entender, assim, você vai na Noruega por um edital também. Você fala assim, tem um edital, foi um edital aberto e você foi para lá só Então, eu fui para fazer uma residência, Tá. tá? Eu fui num outro canal, assim, eu fui para fazer uma residência e que era uma residência muito legal no meio dos fiordes, chama Enikadali. É uma residência super, super difícil de conseguir e tal, assim, você fica 3 meses assim nesse lugar ultra isolado. E eu assim, eu achei o máximo aquilo. Né, assim, eu me apaixonei, falei, gente, e aí você começa a conviver com os artistas escandinavos e você começa a perceber, gente, que isso aqui é admirável mundo novo. Chegava assim, tipo, no dia 20 de outubro, né? Eles desaparecem do planeta. Aí você fala assim: o que é isso? O que está acontecendo? Não, porque nós estamos. É o dia de entregar. Né, o projeto para ganhar, para se candidatar à bolsa do governo. O que acontece? O governo ele lança, o que ele faz? Esse dinheiro todo que ele recebe, né, que ele tem, né, destinado à cultura, ele divide entre os artistas. Então, o que acontece? Você tem que se candidatar, não é automaticamente que você ganha, Uhum. né? Você se Uhum. candidata. Então, por exemplo, eu lá, nessa minha primeira ida na Noruega, né? Eu achei incrível e tal, mas assim, né? Eu não tinha a menor chance de conseguir, porque você tem que ser residente, sabe? Você tem que realmente ter uma vida lá. Eu não tinha. E aí eu comecei a fazer outras residências. Aí eu fui fazer uma outra residência, aí depois eu fui fazer uma outra residência. Aí eu fui convidada para coordenar uma residência no Polo Norte. Uau. Aí eu fui coordenar essa residência lá no Polo Norte, no fim do mundo. Por isso que o seu problema não era o frio, né? Porque para coordenar uma. Não, 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 de jeito nenhum. Então, assim, e aí depois eu voltei. Essa primeira residência que eu fui como artista, eu fui convidada para coordenar, entende? Então, Uhum. eu voltei para ela e fiquei 2 anos lá coordenando, esses meus 2 últimos anos Uhum. lá. Então, dentro desse período, agora assim, eu fiz uma trajetória, assim, como estrangeira, indo para lá, é quase impossível você entrar dentro do sistema deles, desse sistema de bolsas, a não ser que você estude lá. Por quê? Porque é muito voltada para as pessoas que se formam lá. Eu ganhei uma dessas bolsas do governo, eu cheguei a ganhar um ano. Uhum. Mas eu até sei o motivo que eu ganhei. Foi porque eu desenvolvi um projeto curatorial, onde eu tinha um ateliê em Bergen, que era super legal, e eu convidei outros artistas para expor no meu espaço. Então, por causa disso, eles me deram dinheiro. Parece que tudo é muito governamental, mas se tem, né? Porque o seu ateliê acaba se tornando como um espaço alternativo, né? De exposição. Então, você ganhou essa bolsa por ser um espaço
alternativo de exposição de trabalho de artista, foi isso? É meio isso? Foi. E eu vou te falar o porquê. Isso que é uma coisa que é muito legal. Uhum. É o mundo das artes na Noruega é completamente, tipo, é 100% controlado e organizado pelos artistas. Não existe gente que não seja artista, que participe de bancas. Então, então eles possuem bancas, né? Então são bancas que vão decidir para onde o dinheiro vai. E essas bancas são formadas por artistas, entende? Uhum. E você só ganha bolsa se você está colaborando com Com o outros sistema. artistas, Uhum. com o sistema. Então, você percebe, ele cria uma rede Uhum. de, sabe, de colaboração. Então, o que que acontece? Isso eu fui descobrindo estando lá, sabe? Porque até então assim, é um paredão. Ai, você fez Goldsmith, tipo, você tem tantos anos de experiência, não significa nada para eles. Assim, é zero. Tipo, a experiência que você traz de qualquer outro lugar, você pode ser, sei lá, o Ernesto Neto, sabe? Pode ser qualquer pessoa, assim, com uma super carreira, com uma super experiência, eles não dão a mínima. O que eles querem? Eles querem ver o quanto você se movimenta para entrar dentro do sistema. E esse sistema, ele se autoalimenta, né? Então, o que que acontece muito? Os artistas, por exemplo, eu tenho um ateliê, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma exposição de tantos artistas no meu ateliê, para que eu tenha no meu currículo, Uhum. mas porque eu fiz a curadoria de uma exposição XXX. Uhum. Aí, o que que vai acontecer? Esses artistas que expuseram no meu ateliê vão me convidar para participar de exposições no ateliê deles. E Uhum. com isso, o meu currículo vai engordando para a hora que eu for enviar o meu para o edital de bolsas do governo, eles falam: realmente essa pessoa está, né, Incluída. participando, está agindo, né, tá desenvolvendo rede, tá fazendo coisas, essa pessoa merece ganhar a bolsa. E essas bolsas elas vão mudando, elas são graduais. Então, assim, ela começa numa bolsa primeira, que foi uma bolsa uma das primeiras que eu ganhei, que Uhum. foi a primeira, mas aí depois, você fica mais 2 anos fazendo o que você está fazendo, aí você vai subir, você vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que você chega numa bolsa que é uma vitalícia, que você não precisa mais se candidatar. Que daí você vai ganhando, você ganha um salário, basicamente. É pouco, não é muita coisa, assim, considerando o custo de vida na Escandinávia. Os artistas, eles não têm a cultura que nós temos no Brasil, eles não têm, sabe? É muito. Eu fiquei assim chocada, assim, de conversar com os artistas que estavam terminando o mestrado lá na Noruega e não conheciam Marcel Duchamp. É Só desse conhecem nível. a arte local mesmo. Falo que é o ponto negativo. Fica esse relacionamento, como que chama aquele relacionamento entre família? Entre família? Como que é? Consanguíneo, assim? É meio que um relacionamento consanguíneo mesmo, sabe? Tipo, você que assim. Nepotismo, na verdade, né? Oi? É tipo um nepotismo, né? Tipo, que as pessoas meio que se. É isso mesmo, entende? Então, assim, e é super complicado, porque assim, a gente no Brasil, assim, a gente que é relacionado com artes visuais, que é relacionado com crítica, né, que assim, é um vocabulário, né, filosófico, antropológico, climático, sabe? A gente Hum. nosso vocabulário é gigante. E quando você chega num lugar como esse, onde tudo dentro, assim, ele é quase um artesanato, uma construção de artesanato mesmo.
sabe? Não tem um questionamento. Então, ou seja, eu brincava muito assim, que eu falava assim, olha, os artistas eles ganham a bolsa do governo para fazer obra para o governo. E aí, a Noruega tem problemas seríssimos, sabe? É uma sociedade hipócrita, né? Assim, em relação à distribuição de renda, em relação a racismo, em relação à venda de armas, sabe? A economia, ao uso do petróleo, entende? Então, assim, e ao mesmo tempo, imagina, um país cuja economia tem como base a venda de armas, né? Tem o Prêmio Nobel da Paz, né? Ela host, né, o Prêmio Nobel da Paz, entende? Ninguém fala mal de ninguém, Porque também não sabe? Por existe quê? uma saída, né, para esse sistema, né? Porque não tem o mercado colecionador, que você falou, né? Não tem, né? Então, meio que eles dependem disso, né? Fica numa roda meio que. Exato, eu falo que é autofágica, sabe? Ela fica assim. Então, eu conversei assim com vários, tem até um colega brasileiro lá que eu falava assim para ele, falei, ai, né, assim, mas você não tem medo que um dia isso vai acabar? Porque assim, não é possível, os caras têm dinheiro para tanto tempo, uma hora vai acabar. E aí, na hora que acabar, ninguém compra arte. O ateliê, Karina, o ateliê dos artistas lá é assim, é entupido de obra, que não sai E de eles não lá, pensam sei lá, expor sabe? nos outros países, assim, não sei, achar uma Não galeria. conseguem, porque não conseguem, porque é muito fraco, Entendi. entende? Eles não conseguem, eles ficam muito nesse limite. Você conhece algum artista norueguês? Só o Karl Ove Knausgaard, que é escritor, mas artista, É, eu acho que não. não, é pouco, a gente não conhece porque eles não saem, eles ficam tão fechados naquele diálogo entre eles, isso é a impressão que eu tenho. E eu, assim, eu tive muita dificuldade, assim, porque era, assim, eu participava, às vezes, de alguns grupos de discussão, né, que até eu meio que sugeria, vamos fazer grupo, então tá, entra nesse, tá, entrei num, aí tinha um menino que estava fazendo umas performances, assim, que falei assim, meu, assim, você conhece Tarkovsky? Porque o cara, ele estava completamente usando uma linguagem de Tarkovsky na performance dele. Ele é assim, não, nunca ouvi falar. Oi, sabe, Tarkovsky, artista plástico que não conhece Tarkovsky, oi, né? É o Walt Disney praticamente, né? Assim, no mundo das artes, assim, né? Todo mundo conhece Tarkovsky. E aí eu falei para ele, olha, dá uma olhada, né, em tal trecho, mandei para ele o trecho do sacrifício, né? Nem viu, sabe? Eles não têm interesse. Além, você acha que isso é também uma barreira do idioma, talvez, Não, assim? não, Não. não é porque o mundo das artes na Noruega é inglês, Ah, tá. é totalmente internacional. É assim, as pessoas vão para lá de muitos países assim para fazer mestrado e ficam. Ficam por Não, causa desse comodismo do governo, talvez. exato, exato. Vão ficando lá e vai ganhando. E assim, eles não têm uma vida luxuosa, ok? É assim, ai, tem bolsa do governo, aí consegue. Não, é uma vida limitada. Eles trabalham como garçonete, como faxineira, sabe? Eles fazem outros mini serviços para complementar, porque é o custo de vida mais alto do mundo, né? Que é só talvez um pouco menos que a Suíça, Uhum. mas assim, o custo de vida é altíssimo. A bolsa que eles ganham não é grande coisa. A bolsa que ajuda você a produzir a obra e tal, né? Assim, você tendo um complemento. E além desses
eu não sei quantos museus tem na Noruega, assim, tem instituições privadas, sei lá, um banco que tem uma fundação, como, sei lá, tem o Itaú Cultural, não sei, Instituto Moreira Salles, existem essas instituições privadas também? Como é que, onde Tem, isso também tem? E aí tem, o artista pode fazer trabalho para esses lugares também. pode. Muito artista fica especialista em o que eles chamam de commission, Hum. né? Que são essas obras encomendadas, né? Que é justamente por exemplo, todas as instituições públicas, né? Todas as escolas, isso é muito legal, isso é super legal. Todas as escolas do governo, claro, que são a maioria, elas recebem uma verba para investir em cultura. E essa verba, o que eles fazem? Eles convidam algum artista para fazer uma obra para ficar fixa lá na escola. Que legal. Isso é muito legal, Primário né? a ensino médio, assim. Não, não é demais? Isso Demais. é. Imagina, você está assim andando na tua escola, ensino médio, sabe? Tem uma obra, sabe? Tipo, sei lá, do Nino Cais. Imagina, sabe? Isso é super legal, assim. Então, assim, tem muito artista que eles. Só que para você conseguir realmente ganhar uma commission dessas, né? Eu vi um projeto de um colega meu que escreve que é o rei das commissions, assim, ele consegue commission em todos os lugares, né? E eu vi o projeto é assim, é uma tese de doutorado. Tempo que ele leva para fazer aquilo, para escrever, para desenvolver, e tem que fazer tudo, aí você tem que fazer em norueguês, mesmo você sendo um artista. Então, muitos artistas estrangeiros pedem para alguém traduzir e tal. Mas assim, é um livro que eles mandam, né? Com projeto assim, que é impecável, é lindo, são lindos os projetos. Não, não, assim, não, sem falar, não que o trabalho final necessariamente seja maravilhoso, sabe? Seja realmente tão significativo, que normalmente não é. Uhum. Mas os projetos são assim de babá. Então muitos artistas acabam ficando especialistas nisso e vão fazendo, passam a vida fazendo commission, que são onde eles ganham mais dinheiro. Assim, tem as hierarquias, né, assim, dos artistas. Isso é muito engraçado, né? Que você fala assim, gente, mas é no universo. Aí você fica imaginando assim, é um universo controlado pelos artistas. Que fantástico que é isso, Eu ia né? te perguntar isso também, assim, porque aqui no Brasil, tipo, a gente tem as comissões dos museus e tem uma mistura muito, não sei o que, o que opinar ainda, mas assim, daí tem colecionador dentro da comissão do museu, colecionador que é presidente de fundação, enfim, e é muito misturado o público e o privado aqui, né? Então, na Noruega, isso não tem, né? Eu imagino, as comissões são feitas por artistas, pesquisadores, historiadores da arte e Ah, é só artista. É só, não tem nem historiador, não. É só artista, assim, as bancas são só artistas, e elas não são permanentes, essas bancas de seleção, né? Então elas vão trocando, então todo ano troca, não sei, cada 3, 4 anos troca. Então eles fazem. Aí, assim, os artistas votam. Então, assim, é uma vida sindicalizada. Quando eu cheguei lá, é assim, primeira coisa que você faz é abrir empresa, você não ganha dinheiro de ninguém se você não tem empresa. Então, você abre uma empresa, primeira coisa. Segunda coisa é se sindicalizar. E aí você tem, assim, aí você entra né, na teia, você já começa. Então, assim, é o primeiro passo. Então, você se candidata para a Bolsa e eles veem que você não é sindicalizado, já não te escolhem, já te jogam para o lixo. aqui não, meu bem. Então, assim, você vai ver no meu currículo, assim, você vê, acho que tem uns 5 sindicatos, ou uns 4 sindicatos que eu participo. Sindicato de desenho, sindicato de artistas E se paga nacionais, pra participar, porque aqui no Brasil a gente tem que pagar o sindicato, lá também. Quem é sindicalizado. paga.
Não, você paga uma anuidade, e não, mas o que que acontece? Essa anuidade que você paga volta para você no formato de bolsas, volta no formato de auxílios de advogados, por exemplo, você não faz uma exposição sem ganhar. Se você é convidado para participar de uma exposição, você vai ganhar um dinheiro. Eu participei de uma agora, antes de vir para cá, eu achando que não ia ganhar nada, né? Assim, então, porque estava tudo meio assim, meio jogado, não sei o quê. Outro dia a artista me liga, olha, Fernanda, você me desculpa, demorou, mas acabei de receber o dinheiro, vou te pagar. Entende? Assim, é artista que coordenou, sabe? Então, assim, isso é muito legal, porque você não, quando eu convidei os artistas para expor no meu espaço, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, putz, ninguém vai querer participar porque eu não tinha grana para pagar. Então eu coloquei no meu edital, né? Eu coloquei, olha, eu não posso pagar, mas eu faço a documentação, eu faço publicidade, né? E tal. Eu escrevo um texto sobre o seu trabalho, né? Então, eu fiz tudo isso. Eu achei que não ia ter ninguém se candidatando, eu tinha que vir mais que 50 candidatos, assim, foi até difícil escolher até. Eu fiquei interessante você falando tanto de que as pessoas não sabiam quem era o Duchamp, e etc. A coleção dos museus não tem uma parte internacional, assim, que os artistas possam conhecer outros artistas? É, é, como é que é esse trânsito também? Porque tem tanto incentivo para nacional, os artistas não podem concorrer à bolsa para fora, e, tipo, fazer sei lá, um semestre na Itália, não sei, tipo, porque é tão perto também, né? Tipo, Perguntando, né, dessa que existe de fato, existem coleções internacionais, né? Não, em Bergen, sabe, eles tem o Cuda, que é um museu maravilhoso, né? Você deve conhecer, eu vi. que tem uma coleção do Munch, assim, desbunde, né? E outros, né? Muitos outros artistas têm umas exposições incríveis, tem várias exposições. Só que, sabe aquela coisa de ficar realmente assim, eu estou tão seguro aqui dentro que não tem que sair daqui, sabe? Eles eles têm muito essa. E eu acho que sair para eles é muito difícil sair, porque o vocabulário deles é muito limitado. Então, assim, eu acho que eles têm grupos de performance que você vai ver assim, ai, gente, né? Não está dando aquele passo a mais que a gente sabe que é de questionar a performance, de questionar, é assim, é ainda dentro da fórmula da performance, de uma performance X, sabe, que veio do grupo Fluxos, sabe, ainda lá dentro. Então, assim, vai ser pouca coisa que vai, poucos artistas que realmente vão buscar esse link fora, mas eu acho que eles não buscam porque eles não precisam. Eles estão lá dentro mesmo e não querem sair de lá. E acaba sendo uma coisa meio acomodada mesmo, né? Mas eu não sei, assim, essa foi a minha impressão, sabe, Karina? Eu acho que, mas aí que eu falo, sabe, tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo, que eu acho que é espetacular e de um positivo assim gigante que não tem tamanho é o fato do mundo das artes ser controlado pelos artistas, e organizado e coordenado pelos artistas. Ou seja, os artistas têm o poder, não é a galeria, sabe? Aliás, pelo contrário, as galerias elas são escravas dos artistas na Noruega, sabe? Porque as galerias elas dependem dos artistas estar ganhando dinheiro para estarem produzindo lá, sabe? Então, assim, é uma outra relação de fato. Então, assim, É uma relação pra, de trabalho, né? E que é, porque no Brasil já teve várias tentativas de montar sindicato de artista, né? Tipo, eu sei lá, eu sei pelo menos de umas 3 histórias que os artistas tentam se articular para montar é, uma cooperativa, um sindicato, é, uma comissão, e não sei o que acontece que não consegue, no fim das contas, né? não, né? Lá eles, pelo que você me conta, eles conseguiram se articular mesmo, né? Para ter direito,
receber pelo trabalho em exposição, né? Ou ter essa contrapartida que você promoveu no seu ateliê, né? De bom, não tem uma verba, mas tem um texto, tem, sei lá, um catálogo, né? Tipo, organizado, né? É. E tem uma coisa que também é muito legal, é assim, que tudo que é relacionado à cultura, todo o dinheiro que eles ganham com cultura, Uhum, 4% vai para um fundo que vai virar bolsa para os artistas, sabe? E uhum, o que, né, por exemplo, se eles fizessem isso no Brasil, onde existe mercado, e lá não tem mercado, veja bem, né? uhum, E eles conseguem ganhar dinheiro num mercado ínfimo, uhum, uhum, completamente insignificante. Agora, no Brasil, que, por exemplo, tem um mercado gigante, uhum, se, por exemplo, 4% do valor da venda de cada obra, de cada artista, fosse voltada para um fundo que uhum, fosse gerar bolsas, por exemplo, né, uhum. para os artistas poderem, sabe, receber um salário mínimo, Para produzir, né? sabe, para produzir, para ficar produzindo, e para fazer. Por isso que eu acho o máximo, eu acho que o Ateliê 397, né, para mim, o espírito de colaboração, Uhum, né, que o uhum, 397 tem, uhum, remete muito a esse sistema, né, na Noruega, onde, sabe, as pessoas, os artistas buscam formas para sobreviver e manter o espaço funcionando. Os caras continuam aí, uhum, né? E vão continuar, sabe? Não, por quê? Porque é possível fazer. Eu acho que quando os artistas se juntam, eu acho que eles têm tanto poder juntos, conseguem fazer modificar as coisas. Eu acho que sim, de fato. Eu acho que no Brasil é um pouco mais difícil, uhum, porque eu acho que, assim, voltando ao teu comentário sobre o negócio de sindicatos e tal, eu acho que a gente tem que começar a aprender a pensar fora das regras tradicionais de sindicato, por exemplo. Quando você fala de arte, que é a mesma coisa quando você pensa de, um mestrado para as artes plásticas. Eu acho que o mestrado na Inglaterra foi muito bom. Ter uma oportunidade para você desenvolver a tua poética e discutir com outros artesãos é uma situação onde você está discutindo com os outros artistas, você está tendo úlceras após úlceras, né? Porque está todo mundo lá te xoxando uhum, diariamente, né? uhum, Mas você está lá com o seu cabelo em pé e pensando, elaborando, articulando, né, sobre o que você faz. uhum. E Então, aprendendo a assim, defender ele, né? aprendendo a defender, exatamente. E aí você não aprende apenas a se defender, mas você observa os outros também se defendendo, sabe? O que cada um está fazendo. E aí você se inspira. Uhum, É maravilhoso essa troca. Isso é arte contemporânea. Né? A arte contemporânea é isso, é a troca que os artistas têm entre eles. uhum, Não é a troca que a gente tem com o público. Sabe, o uhum, público a gente não tem que se preocupar com ele, porque ele sempre vai existir, uhum. né? Perguntar Agora, assim, se tem um público, porque a Carla falou assim que tem um público na Suécia e na Noruega não, na Dinamarca, porque até o horário de trabalho acaba às 4 e é frio e aí as pessoas vão para o museu, assim, né? Se, enfim, por mais que seja os artistas muito eles estão tão presentes, estão na escola, então e tudo tem um público meio cativo esse universo também, ou está crescendo, porque aqui no Brasil o que eu já pesquisei, assim, e os galeristas falam que tem muito mais jovem hoje interessado, né? Que o público das ah, galerias é jovem hoje, eles comentam, assim, né? Não é quem vai comprar necessariamente, mas quem vai ver a exposição é muito mais gente jovem. Você percebeu, assim, Quem que são essas pessoas que vão às exposições, aos museus, às galerias lá, assim, eu Tem acho que público, né, também? não. Tendo em consideração, mas eu não acho que eu acho que é momentâneo, entende? Uhum, Eu acho que eu acho que é uma geração que é meio esquisita, uhum, que não vai em museu,
sabe? Eu percebi, porque eu lembro, na época, agora, eu não, aí que eu falo, não sei se mudou na Inglaterra, né? Na época que eu morava lá, era incrível, assim, você entrava em museu, tinha tipo 500 escolas dentro, né? Era assim, tipo, todo cheio de heresinho, né? Andando pela escola, né? Era incrível, Uhum. pelos museus. Então, assim, e uma das coisas que eu fazia muito lá, eu posava de modelo vivo para aulas de desenho, né? Uhum. E eu posava muito, assim, para grupos de criança, grupos de adolescentes, grupos de velhinhos. Então tinham assim comunidades gigantes assim de bairros que se juntavam para discutir arte, mas isso é uma coisa, talvez uma tradição inglesa. Eles têm isso na cultura. Os noruegueses, eu acredito que os escandinavos, em geral, não têm isso. É uma cultura mais nova e o dinheiro que eles têm hoje é novo, não vem de muitos anos, né? Vem, principalmente a Noruega, que vem do descobrimento do petróleo. Antes disso, a Noruega praticamente não existia dentro do cenário econômico, Uhum. né? Então, assim, eles não têm uma tradição de cultura assim tão enraizada como a Europa Uhum. tem, Uhum. né? Como a França tem. E Uhum. até mesmo nós, eu acho que até nós temos mais do que eles, Uhum. sabe? Eu acho que a cultura deles é muito voltada ainda para aspectos assim culturais locais, são quase aldeias, Uhum. sabe? Uhum. Então, assim, é claro que você vai falar Oslo, Oslo é internacional, é uma, sabe, é uma cidade ultra internacional. Você tem vários museus, tem várias instituições e tal, sim, tem ópera, Uhum. né? Bergen também, tem cidades grandes, maiores que tem, mas assim, comparando, né, com São Paulo, por exemplo, você vai falar, ai, é praticamente Bauru, sabe? Não tem nem comparação. Você pega assim São Paulo, assim, é uma loucura, né? A quantidade que tem. Eu acho que é muito interessante a gente aprender com justamente esses aspectos, porque eu acho que é possível, sabe? Nós artistas desenvolvermos um sistema juntos, O que né? falta para fazer esse desenvolvimento? O que faltaria aqui no Brasil para esse desenvolvimento? Eu acho que é um pouco de coragem, sabe? Eu acho que os artistas eles são muito ainda, eu falo assim, eles têm uma relação codependente com galeria, né? Então eles acham que não, eu tenho que produzir obra para fulano, né? Para eu ser representado, para isso e aquilo. E eu honestamente falando, eu acho que os artistas em si conseguem desenvolver um mercado só eles, ainda mais no lugar onde as pessoas compram arte, né? Então, assim, a gente conseguir educar as pessoas, sabe? Que ela não precisa ir para uma galeria para comprar arte, ela pode ir direto no ateliê dos artistas, sabe? E o artista pode vender uma obra para as pessoas e tirar 4% dessa venda e mandar para esse fundo, né? Que aí esse fundo vai juntar um dinheiro que talvez no ano que vem ele pode ganhar uma bolsa e ganhar um salário durante um ano, sabe? Eu acho que não é difícil, eu acho que é uma questão de realmente de ter um suporte, claro, teria que ter um suporte para começar. Eu pensaria assim, sei lá, sabe, se de repente assim tendo um início de um diálogo com o MINC, sabe, com o Ministério da Cultura, e trazendo porque eu acho que a gente não acha que é possível. Eu fiquei pensando aqui, né? Você acha que também na Noruega deu tão certo esses sindicatos dos artistas por eles serem as pessoas na caixinha mesmo, né? Da organização, do método, né? Aqui, sei lá, né? Eu acho que eu fico pensando assim, talvez a dificuldade dos brasileiros se organizarem, porque já tentaram várias vezes,
montarem sindicatos, seja também dessa cultura, né, mais, sei lá, que faz mais coisas, mas com essa cabeça do tipo, bom, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, não tem tanto método, não tem tanta essa organização que tem nessa sociedade escandinava. Pode ser que sim. Pode ser, eu acho que pode ser, porque eles aprendem isso você aprende, né? Praticamente, eu fiz o meu bacharelado na ECA. A gente desconfia das organizações, eu acho que é isso que eu queria. Tipo, sempre quando tem uma organização, uma coisa assim, parece que o brasileiro desconfia Meio, disso, né? E aí os pode ser, escandinavos confiam, né? Tipo, você fala, eles têm confiança no governo que vai fazer nas organizações, né? A gente tem uma cultura de desconfiar do negócio organizado, talvez, né? pode ser, Tô formando. pode ser. Pode ser que tenha, assim, um preconceito mesmo, assim, com as coisas que dão certo, né? Mas eu acho que é falta que só existe aquela coisa, o preconceito ele existe porque existe a falta de conhecimento. Não conhecer que existe essa possibilidade, né? Você saiu do mestrado, né? Com 20 anos, 25 anos, tá? Você não viveu nada ainda, né? Você está lá com seus 25 aninhos, chega a galeria para você e fala assim: olha, então, vou vender tua obra, $2.000, um desenho desse tamanho, Uhum. né? Você fala, oi, né? Que maravilha isso! Só que não! E porque, na verdade, o que ele está fazendo? Ele não está vendo na tua obra, ele está te especulando, entende? Ele vai te botar. Então, assim, não tem nada a ver com a tua pesquisa, não tem nada a ver com o que você faz. Assim, eu falo assim, acho que os noruegueses, eles têm essa relação codependente com o governo, né? Uhum. E a gente tem com o capital, né? Com as galerias. Então, assim, por quê? Porque a gente não tem a nossa relação com o governo não é tão, né, assim, tão íntima, né? É uma questão de fato de organizar, eu acho que sim, mas organizar observando as possibilidades de perspectiva, né? Falando assim, gente, dá certo, sabe? Não é uma coisa, não é um. Agora, assim, você, eu quero virar artista para ser só artista, para ficar no meu ateliê pintando. Gente, que coisa mais pobre, para que você quer isso? Tipo, tá bom, então vai, entende? Mas, assim, honestamente falando, nem é grande coisa, sabe? Você ficar só fazendo obra. Eu acho que a gente tem que a coisa de sindicato, né? Assim, tipo, a gente tem que observar a dinâmica das artes, né? Para você poder montar um sindicato que seja de acordo com isso. Então, assim, tipo, você ter um board de artistas, né, para administrar um sindicato como esse, né? Você ter essas mensalidades, onde as mensalidades elas vão gerar fundos que vão voltar para os artistas, né? Então, assim, é você criar esse ciclo que vai se autoalimentando. E eu acho que a gente tem muita possibilidade de fazer isso, sabe, Karina? Fernanda, e nisso que esses artistas se articulando, além do tipo, como tinha o seu ateliê, havia outros espaços alternativos que as pessoas pudessem expor, sem depender tanto de que ser aceito numa, enfim, no edital do governo? Tem muitos. Aliás, que são espaços que são coordenados pelos artistas. Então, assim, por exemplo, um grupo de artistas aluga um espaço, tipo numa lojinha, numa garagem, né, por um ano, e faz um programa de exposições nesse espaço. E aí os artistas se candidatam para expor nesses lugares, né? Então, sim, tem muitos, tipo, muitos. Mas por quê? Porque isso traz retorno para eles, né? Então, assim, eu te ajudar, eu sendo artista, tenho espaço, eu trazer você para o meu espaço, então, não é, eu não estou te ajudando, eu também estou me ajudando, Uhum. sabe? Então, assim, é uma coisa que é cíclica, né?
Isso eu acho que é em qualquer lugar, né, eu falo muito assim, eu falo eu tenho os alunos que eu dou aula de residências artísticas, né, eu falo assim para eles, eles falam: "Ai", falo assim: "Cara, o sucesso de vocês é o meu sucesso, eu quero que vocês entrem em residência, então vocês têm que fazer o que eu estou mandando", sabe. "Faz desse jeito, faz daquele jeito", sabe. "Melhora isso, melhora aquilo". Então assim, mas eu acho que a gente tem que ter essa comunicação, cada um uma informação que um tem e leva para o outro, só está construindo, né. Uhum. Então eu acho que a cultura dessa coisa individual, né, tipo: "Ai, eu vou ser famoso e ganhar muito dinheiro e", né, tipo, ter meu Uhum. ateliê XYZ, Uhum. acho que é ok, mas, assim, é uma coisa para você sozinho, né, você não traz nenhuma adição à sua comunidade, né. Você incentiva, então, os artistas brasileiros a concorrerem a residências e Há eles muito, lá no total. e na Noruega também. Total. É muito bom, não, a melhor experiência que tem. Que acho que é uma dos momentos onde você vê essas coisas, né. Essa organização, né, tão Essa privilegiada, né. organi essa organização e os artistas, colaborando, né, isso é muito isso é o que dá força, né, para o mundo e para o meio mesmo das artes, né. O que Uhum. eu acho, assim, se a gente conseguisse fazer isso aqui no Brasil, eu acho que a gente teria muito sucesso, porque a gente tem mercado. Não seria essa coisa autofágica que é na Noruega, sabe, a gente tem mercado, a gente tem cultura. Uhum. Sabe, então assim, a gente tem muito material para isso, então eu acho que temos a faca e o queijo. Obrigada, viu, Fernanda. Qualquer coisa chama. Pode deixar. Obrigada, até mais. Um beijo, tchau.